Conforme prometido, depois de mais de um mês de uso aqui da minha Apple AirTag, eu estou voltando para contar se vale ou não o investimento nela. E é investimento mesmo, né? Se nós considerarmos aqui no Brasil, que na loja oficial ela é comercializada por R$ 369 e tem acessórios que custam mais de 400, nós estamos falando em AirTag mais acessório, totalizando algo em torno de R$ 800, um verdadeiro investimento. Então, investir R$ 800 pelo seu Apple AirTag, mais um acessório, vale ou não vale o investimento? Depende. Sim e não. Você deve estar se perguntando, Fernando, como? Vale ou não vale o investimento? Sim, vale o investimento para algumas aplicações específicas, mas não vale para outras. Quer saber quais foram as minhas percepções e quais os tipos de aplicações que realmente valem a pena você estar investindo, muitas vezes até mesmo sem a necessidade de acessórios, e quais são as outras aplicações e por que não vale o investimento nestas outras aplicações, eu vou te contar nesse vídeo. Sou Fernando Pitti e seja muito bem-vindo aqui ao canal para mais um vídeo de review tecnológico. No vídeo em que eu fiz o unboxing e também o pareamento da Apple AirTag com o iPhone, eu prometi que voltaria para cá para fazer o review. Então aqui estou para fazer o review de uso da Apple AirTag. Como eu falei naquele vídeo, a primeira percepção é que é um excelente dispositivo, bem feito, muito bonito, pequeno, do tamanho mais ou menos de uma moeda, então é fácil de colocar dentro da carteira, no bolso e até mesmo esconder numa mala, numa mochila. Então, assim, ele realmente é muito fácil de ser utilizado. Eu não comprei o acessório para as aplicações que eu fiz, que era exatamente fazer o rastreamento de objetos como mochilas, bolsas, malas. Eu não precisei adquirir um acessório, porque o acessório hoje, se for comprar na loja oficial, ele chega a ser mais caro, inclusive alguns modelos, do que o próprio dispositivo. Ultrapassa aí os R$ 400. Então, é sim útil e ele faz o rastreamento. Em tempo real? Não, eu não consegui fazer o rastreamento em tempo real. Sempre havia um delay de alguns minutos, então ele apresentava a posição que o objeto estava, e dali a 5, 10, 15 minutos ele apresentava a nova posição. Então, fazer o rastreamento em tempo real, saber o percurso que ele está fazendo em tempo real, para mim, pelo menos, não apareceu. Então, esse é um ponto que consegui identificar onde o objeto estava de tempos em tempos, mas não fazendo o rastreamento em tempo real. Então, pode ser um ponto positivo ou pode ser um ponto negativo. Como eu apenas queria saber aonde o objeto estava, perfeito, para mim atendeu. Então, esse é um ponto positivo para o Apple AirTag. O outro ponto positivo dele é que ele consegue sim se comunicar com praticamente todos os modelos de iPhone mais recentes. Tentei fazer o uso dele e essa comunicação utilizando um iPhone 5, um 5S, ali parece que não deu certo. Mas os mais recentes, a partir do 6, 6S, quando ele estava próximo desses telefones mais novos, ele conseguia se comunicar e identificar a sua posição muito boa, né? De maneira bem precisa, ou pelo menos bem aproximada. Então, assim, um ponto positivo dele também. Mesmo você não estando próximo, ele vai se comunicar com iPhones de terceiros e vai mandar a sua localização. Então, ponto positivo para ele também. Então, se você quer fazer um rastreamento de uma mochila com computador, por exemplo, se você quer rastrear, inclusive seu carro, sei lá, deixou no estacionamento e aí você é daqueles que perde facilmente o carro dentro do estacionamento, então está aqui também a possibilidade dele fazer essa utilização para isso, né? Claro, se não tiver GPS, ele não vai indicar com precisão. Então, também tem que avaliar esse caso. Como você está fazendo esse rastreamento? Dentro de um subsolo do estacionamento do shopping? Bom, aí não vai dar. Agora, você deixou num estacionamento aberto, em que você tem uma visão para o céu, né? Então o GPS funciona ali perfeitamente, então ele vai também acusar com uma boa precisão aonde ele se encontra. Então, ponto positivo para ele também. E em relação ao outro ponto positivo, principalmente para quem tem iPhone 11 ou 12, é que ele consegue fazer o rastreamento do objeto se tiver ao alcance do Bluetooth do proprietário, inclusive indicando distância e direção. Isso mesmo, até vou apresentar aqui ao lado esse teste que eu fiz, em que eu também fiz o pareamento com o telefone mais novo, com o iPhone 11, e nele foi possível identificar inclusive a direção e a distância que o objeto se encontrava, ou que o AirTag, né, se encontrava, já que eu, teoricamente eu estava rastreando um objeto com ele.
Então, se você é daquele que perde chaves, perde carteira em casa, perfeito, é excelente. Você vai colocar com um acessório, claro, você vai precisar de um acessório, vai colocar ele junto ao molho de chaves e se tiver um iPhone 11 ou 12, você vai conseguir saber inclusive a distância e a direção que as suas chaves se encontram, por exemplo, do ponto que você está. Agora, já no iPhone 8, não fez isso. No iPhone 8 ele apenas dizia, ele está aqui. Então também está aqui ao lado a projeção da tela do iPhone naquele momento. O que eu poderia fazer com o iPhone 8 era simplesmente acionar o bip. Então eu teria que acionar o bip dele e dessa maneira, pelo ponto sonoro, né, tentar identificá-lo. Embora eu havia lido quando da aquisição dele, quando do lançamento, que para telefones do 10 para baixo, do X para baixo, né, ele indicaria se estava próximo ou longe do objeto. Não aconteceu isso comigo não. No iPhone 8 ele simplesmente indicou, olha, ele está aqui. Mas aonde? Aqui para a direita, para a esquerda, perto, longe? Ele não fez isso. Então, para quem tem iPhone 11 ou 12, ponto para ele, ponto para o AirTag para fazer o rastreamento. Se você tem um iPhone 10, um 8, 7, ele já não rastreia com tanta precisão assim. Ele diz, ó, tá aqui e você pode acionar o bip dele. Pronto, você vai pelo efeito sonoro e consegue localizá-lo. Então, ponto ou não ponto, dependendo do telefone que você tem. Para quem tem o 11 ou 12, ponto para o AirTag. Tem o 10 ou menos, meio ponto. Nem negativo, mas não ponto. Vamos dizer neutro. Outro ponto positivo aqui do Apple AirTag, do rastreador da Apple, é que se ele for encontrado por alguém, por um terceiro, e você acionou o modo perdido dele, essa pessoa vai poder fazer a leitura num telefone, seja ele iPhone ou Android, que tenha tecnologia NFC, e vai aparecer na tela daquele telefone que está sendo utilizado para fazer a leitura dele, de quem ele pertence. Né? Então, dizer, ó, isso aqui é um AirTag número de série tal, e ele pertence ao proprietário do telefone X. Então vai aparecer ali o telefone para que você possa entrar em contato com o dono do AirTag e, consequentemente, do objeto que ele está rastreando também. Né? Agora, pois é. Então esses são pontos positivos. Nesse ponto eu diria que ele compensa totalmente. Você vai viajar? Colocou ele desse jeito mesmo aqui, ó, não precisa acessório, nada. Coloca ali dentro da mala e a mala vai se extraviar dentro do aeroporto, no avião, quem sabe vai até para um destino diferente, você vai conseguir rastrear ela, perfeito. Não tem problema, está lá dentro da mala guardadinha, fechada, muitas vezes tu vai viajar, certamente você vai colocar um lacre ou um cadeado na mala, então pronto, ele está rastreando muito que bem. Agora, vem os pontos negativos. E o ponto mais negativo que eu encontrei nele é o seguinte, ele é muito, mas muito fácil de ser desativado. Inclusive por quem não conhece e por quem não tem. Por quê? Ao encontrar um objeto desses e você fazer a leitura num telefone com tecnologia NFC, ele vai inclusive dizer a seguinte mensagem lá no telefone que está fazendo a leitura. Caso esse AirTag não for familiar, saiba como desativá-lo e parar de compartilhar sua localização. Pois é, olhem só. E o que ele ensina? Ele vai ensinar no vídeo, ele vai ter inclusive uma ilustração, está aqui ao lado também, de como você girar o seu AirTag, tirar a tampinha, tirou a bateria, pronto, não está mais compartilhando, parou. A partir desse momento, o objeto que estava sendo rastreado por meio dele não vai mais aparecer no seu telefone. Então, o ponto negativo dele, na minha opinião, considerando o investimento que você está fazendo, é que ele é muito fácil de ser desativado. Muito, muito fácil. Então, se você está rastreando um objeto e quem encontrar o objeto for honesto, perfeito, ele vai dizer, olha, está aqui o objeto, estou ligando porque eu encontrei. Agora, se você, por exemplo, teve uma mochila com computador, supomos, por exemplo, que foi furtada, e ela estava sendo rastreada pelo AirTag, e a pessoa que furtou encontrou o AirTag, facilmente vai desativá-lo. E pior, segundo ponto negativo, que também, na minha opinião, é muito crítico. A Apple já anunciou 2 atualizações, para mim não chegou ainda. Embora ela já tenha anunciado a primeira, não chegou, anunciou a segunda, não chegou ainda. Não sei se vai chegar, tomara que não. Mas diz o seguinte, se a sua AirTag ficar mais de 24 horas, na verdade você vai customizar, né, de 8 a 24, vamos considerar o prazo máximo, 24 horas, sem se comunicar com o telefone do proprietário, o
telefone do dono da própria AirTag, ela vai começar a bipar. Ou seja, além de ser super fácil de desativar, ela também vai ser fácil de identificar. Então, a pessoa, porventura, teve sua mochila furtada e estava lá dentro com o AirTag bem escondidinho que a pessoa não achou. Ali 24 horas, sem se comunicar com o dono do dispositivo, ela vai começar a bip, 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 ou seja, a pessoa vai identificar que tem um AirTag ali dentro e vai poder fazer a desativação dela. Pois é. Então, fazendo consideração final, a AirTag da Apple vale ou não vale o investimento? Para mim, sim, vale o investimento, muito bem pago, se você estiver fazendo rastreamento de uma mala de viagem, de objetos que você quer saber onde estão. Agora, não vale o investimento se você espera usá-la anti-roubo. Não, anti-roubo ela não vai ser útil, porque é fácil de encontrar e é fácil de desativar. Então você vai precisar contar com a honestidade de quem encontrou o objeto lá na outra ponta. Pois é. Você, já comprou a sua AirTag? Já está usando? Concorda com as minhas percepções também? Deixa aqui nos comentários do vídeo o que você acha a respeito disso. Se você já está usando, não está? Se você já comprou uma, vai comprar mais. Se você não comprou e agora desistiu de fato, ou mesmo assim você ainda acha que vale a pena. Como eu disse, eu comprei uma para testar e compraria mais se fosse mais barata para utilizar em rastreamento de objetos que eu sei que estarão comigo, mas porventura eu perca-os. Não que sejam surupiados. Nesse caso, não vale não. E para você que gostou e está interessado e precisa de um desses para rastrear suas chaves e carteiras que você perde no bolso da própria jaqueta, conheço pessoas que perdem as chaves na própria jaqueta, é mesmo. Então tá aqui, vou deixar também na descrição do vídeo um link para você ir direto para uma dessas lojas parceiras que vendem o AirTag. Um pouquinho mais barato, provavelmente. E claro, né, como eu estou te dando uma dica aqui super especial e fazendo você economizar dinheiro, nada mais justo do que você colaborar com o canal também, né? E como você pode fazer isso? Deixando seu like, se inscrevendo e acionando o sininho para não perder outras dicas e outros reviews e compartilhando esse vídeo também com pessoas que estão interessadas ou estão curiosas para saber se vale ou não investimento numa Apple AirTag. Estou contando contigo, tá? E, por fim, conheça o nosso clube de membros, seja um membro apoiador. Por R$ 2,99 você consegue apoiar o canal aqui para que a gente possa continuar produzindo reviews, dicas, tutoriais super legais para você assistir e ganhar muito tempo com isso, ok? Também avalie essa possibilidade e eu te agradeço desde já. Um grande abraço e até o próximo vídeo.